Olá a todos, todas e todes. Eu me chamo Micael Juan Bastos de Menezes, sou aluno da graduação em Licenciatura em História pela Universidade Federal do Pará. Gostaria, antes de começar a fazer minha apresentação, agradecer pela participação desse evento que celebra o 21º Encontro de História da Rio, História, Democracia, Igualdade e Diversidade, falando a respeito do meu trabalho. O meu trabalho ele é resultado ao meu plano de trabalho de iniciação científica, vinculado ao plano dos bens como herança, organização social e propriedade rurais no Pará no século XIX, financiado pelo CNPq sob orientação do professor Dr. Francivaldo Alves Nunes. O meu trabalho ele tem esse título denominado O Conflito é no Campo, mas o Problema é da Capital. Litígios de terra na comarca de Belém, 1880 a 1890. O meu trabalho ele é resultado de pesquisas que vêm sendo feitas por meio da documentação presente no acervo do Centro de Memória da Amazônia, daqui da cidade de Belém, no qual, com a ajuda de uma equipe de bolsistas, incluindo eu, a gente vem realizando levantamento acerca dessa documentação e a digitalização desse documento, que trata principalmente no que diz respeito a processos judiciários que envolvem o uso e a ocupação da terra no interior do Pará. Então, acerca dessa documentação presente no acervo, a gente conseguiu, a gente consegue fomentar determinadas pesquisas nessa área da história agrária. O meu trabalho ele é resultado desse levantamento que vem sendo feito dessa documentação. E o meu trabalho ele tende a tratar sobre a questão do conflito de terra na Amazônia, é, entendendo esse conflito como uma disputa pela posse legítima da terra, uma vez que não sobre a via da violência, o século XIX ele vai se atear a ter mudanças significativas na sua legislação que vão alterar essa estrutura agrária do Brasil, que vão fazer com que esses conflitos eles possam ser resolutivos por meio agora da justiça, e não pelo uso da violência como um viés a ser feito. Então, o meu trabalho ele faz uma análise acerca da estrutura desses processos jurídicos, no caso, selecionado aqui foram os processos de manutenção de posse, que me permitem fazer reflexões sobre a maneira como que esses conflitos eles eram resolutivos por meio das ordens da justiça, e também fazer reflexões sobre o convívio do mundo rural paraense, uma vez que por meio dessa rica documentação a gente tem a possibilidade de, de ver a maneira como que esses indivíduos se dirigiam à justiça para resolver os seus problemas. Então, há de ser feita reflexões sobre esses agentes envolvidos nesses processos jurídicos. Há de ser feito também reflexões acerca de determinados produtos que são pertinentes da região presentes nesses documentos. Então, é isso que o meu trabalho ele analisa. É, o meu trabalho ele tá envolvido na temática da história agrária, né? A história agrária que vem ganhando recentemente novos estudos, movidos pelos historiadores que têm interesse de adquirir reflexões no que diz respeito ao mundo rural. E a história agrária ela permite a, a possibilidade de que haja
acrescente desses novos estudos, principalmente pela pluralidade de reflexões que podem ser feitas, como, por exemplo, fazer reflexões relacionadas à colonização de terras, fazer reflexões relacionadas ao campo do conflito, fazer reflexões no que diz respeito ao desenvolvimento desses espaços rurais, fazer uma reflexão acerca desses agentes que compõem esses espaços. Então, a história agrária ela vem ganhando forças e esses estudos são muito importantes para a fomentação dessa temática. Um primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui da minha pesquisa diz respeito à espacialidade, ou seja, fazer um entendimento dessa Amazônia do século XIX faz com que a gente entenda que a ocupação desse espaço, principalmente movido pela chamativa de alguns produtos, como, por exemplo, a borracha, que foi um produto em alta na região, ela faz com que a gente conclua determinadas possibilidades de entendimento acerca desse espaço, porque com o aumento desse povoamento da região no século XIX, a gente tem também um povoamento acerca das estruturas de ocupação de moradia desses indivíduos, né? E também a estrutura acerca da possibilidade de existência econômica e política desses indivíduos, que é a terra. Ou seja, a terra, o espaço, ele pode ser entendido como um espaço em disputa nesse contexto, né? Uma vez que há de se haver o povoamento dessa região e, por sua vez, uma disputa por esse espaço que há de ser adquirido por esses indivíduos. E ainda tratando um pouco acerca da legislação, uma importante legislação que trata acerca do marco fundiário do Brasil é a Lei de Terras de 1850. É, no entendimento de alguns autores, a Lei de Terras ela há de ser tão rica, ou melhor, ela há de ser tão importante de estudar por conta da maneira como que a Lei de Terras ela fomenta a existência da propriedade privada no país. Ou seja, a Lei de Terras ela é um marco fundiário que altera a estrutura acerca do entendimento dessa propriedade, com que fazendo delimitações acerca desses espaços e a comprovação do uso desse espaço por meio de documentos que posteriormente são apresentados como pertencimento a esses autores. Então, essa importante legislação, ela tem que estar presente nessa reflexão aqui, porque ela é totalmente significativa para a reflexão do uso da terra no século XIX. É, posteriormente, né, como eu falei anteriormente, é, é, na medida que a lei de terras ela fomenta essa delimitação por esse espaço, há também de haver a disputa pela posse desse espaço, né? Na medida que, uma vez delimitado essa terra, e uma vez que essa terra lá de ser ocupada por outros indivíduos que não são o proprietário dessa terra, há de haver uma disputa por esse espaço. E essa disputa, no entendimento do conflito, a partir dessas mudanças legislativas, elas começam a ser fomentadas por meio da justiça, por meio desses processos jurídicos, no qual agora é responsabilidade da justiça fazer a decifração desses processos que estão ocorrendo e dessas reflexões que ocorrem acerca dessa disputa pela terra. Fazendo uma reflexão acerca dessa documentação jurídica, o meu trabalho ele traz consigo o entendimento dos processos judiciais de ação de manutenção de posse.
A ação de manutenção de posse, ela é um processo jurídico que delimita quando há, quando há uma perturbação da posse legítima pela terra, ou seja, como eu falei anteriormente, quando esse espaço, que agora passa a ser de um indivíduo, ele tem, por sua vez, a interferência de outros com plantações, com invasões, com ocupação dessa terra. Esse indivíduo ele recorre à justiça, principalmente no que diz respeito ao despejo desse invasor à sua propriedade, no qual é de total responsabilidade na justiça fazer a recapitalização para saber quem realmente vai ser delimitado acerca desse processo, quem realmente vai sair como, como responsável pelo esse processo. Esses documentos levantados, eles são importantes para nossa reflexão por conta desses fatores, como eu coloquei no começo. O meu trabalho ele analisa os documentos que são de regiões próximas à cidade de Belém. Ou seja, uma das reflexões que eu faço é a possibilidade de que esses indivíduos, para que houvesse uma resolução desses conflitos, deslocassem de seus interiores, que são próximos à cidade de Belém, para a capital, para que eles pudessem resolver o seu desentendimento ali. A exemplo disso, né, eu trago a capa aqui de um processo judiciário do ano de 1996, de manutenção de posse, onde a autora é uma moradora chamada Maria Francisca do Carmo, onde ela faz um processo contra o seu próprio filho. Segundo ela, ele estaria perturbando a posse legítima da terra, localizada no Bujaru, que é uma região próxima à cidade de Belém. Ou seja, essa documentação ela também é de extrema importância para que haja reflexões do convívio desses agentes, principalmente como ouvido a respeito de relações que nem sempre estão relacionadas a simples ocupação. A gente tem, por exemplo, a Maria Francisca, esse exemplo aqui da Maria Francisca do Carmo, onde ela faz o automento contra o seu próprio filho. E a justiça determina que esse indivíduo seja despejado da terra, né, porque há, isso comprovada pela autora, a comprovação desse espaço, de que realmente ela pertencia à sua propriedade. Então, o filho que nesse espaço estaria fazendo plantações, como alguns trabalhadores de produtos da região, ele, por sua vez, há de ser impedido da justiça de fazer isso por conta desses processos, por conta desse processo, né, desse automento que é feito em cima desse caso. Fazendo uma conclusão, como eu falei anteriormente, né, um trabalho de contra em desenvolvimento, mas, mas já é possível ser retirado alguns pontuamentos que são de extrema importância para que a gente entenda mais a respeito acerca dessa história agrária, mais pontuações a respeito da região amazônica e mais pontuações a respeito desses conflitos existentes em torno dessa ocupação de terra. Muito obrigado.